Shabbat Shalom. Estamos aqui mais uma vez em mais um Shabbat. Congregação Moreshet Yeshua, daqui de Salvador, Bahia. Por enquanto localizada aqui no bairro de Campinas de Brotas. Você pode nos conhecer melhor através do site moreshetyeshua.org.br ou através desse canal pelo qual você já nos acompanha agora. Eu quero aproveitar aqui e passar um recado rapidamente a quem nos acompanha pela internet agora e quem vai nos acompanhar depois. Sempre que você precisar de algum contato conosco, priorize o contato no telefone, pelo site. Porque as redes sociais, a gente às vezes não fica muito atento a perguntas nas redes sociais, porque as redes sociais têm sido, a gente observa que a rede social é um terreno muito complicado. Eu considero, às vezes, a rede social como, em alguns momentos, como uma área pública e que cada um chega lá e joga seus baldes de lixo, outro chega, tenta limpar, né, deixar a área limpa, aí vem outro, joga seus baldes de lixo, e aí você vai perdendo tempo, e às vezes parece uma guerra de opinião, e a gente não está muito preocupado com achismo, com os baldes de lixo que as pessoas ficam jogando. Então, quem nos acompanha pela internet e quer, de fato, falar conosco de modo honesto e sincero, nos procure de modo direto, pessoal, através do telefone, lá no site, ou você pode fazer um contato direto, até pelas redes sociais, mas buscando os responsáveis pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso canal, pela nossa página nessas redes sociais, mas de um modo pessoal, não público ali, porque a gente não busca muito responder, como eu disse, porque são perguntas diversas, comentários diversos, e que é só perda de tempo. A gente chega à conclusão que, eu particularmente já cheguei à conclusão que o ser humano, nós, quando estamos com a mente voltada, cauterizada em uma coisa, só o eterno muda. Raramente, muito difícil, as pessoas ouvem outras e... É só observar no campo da política como é que funciona. Você cansa, você passa o dia inteiro debatendo e você não consegue mudar a opinião de ninguém. Então, a gente chega uma hora que cansa. Não dá mais para perder tempo com quem não quer olhar numa direção diferente, pensar fora de uma bolha. Quem quer, de fato, busca. Então, se você quer conhecer melhor a congregação Moreshet Yeshua, quer honestamente conhecer a visão judaico-messiânica, a nossa visão, você faz contato direto conosco, fora do campo aberto das redes sociais, porque muitas vezes é perda de tempo. As redes sociais são boas? São, mas também são ruins. Ou seja, depende como se usa. A internet é assim, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Depende como cada um usa. E o lado bom é esse, de você ter como chegar às pessoas diretamente a elas, de modo particular. Estamos estudando hoje a Parashá Berucotai, que é a última do livro de Vaikra, conhecido como Levítico. É uma parashá pequena, mas tem umas abordagens muito interessantes. Está aí na tela para vocês os textos, tanto dos profetas, quanto da Torá, quanto da Brit Hadashá, o Novo Testamento. Hoje são 27 de Iyar, estamos terminando o mês de Iyar, chegando aí o mês de Sivan, e falta apenas 8 dias para o final da contagem do Homer, os 50 dias lá de Matzot, Pães Asmos, até Shavuot, Pentecostes. E já no próximo Shabat, ao pôr do sol do próximo Shabat, já é Shavuot. Estamos chegando aí mais uma festa bíblica. Eu não fiz um resumo, porque essa parashá ela é pequena. A Parashá Berucotai, ela faz uma abordagem fantástica sobre alguns pontos
alguns erros que Israel cometeu na história, e esse capítulo 26 de Devarim, ele é profundo. Nós já lemos aqui, na hora da leitura pública, e eu vou novamente ler, coloquei aqui na tela para vocês, coloquei os textos bíblicos todos na tela para a gente ganhar tempo e avançarmos mais rápido. Ela, rapidamente aqui, ela vai, no texto da Torá, vai do 26:3 até o 27:34. Veja que é uma paraxá pequena, no entanto, uma paraxá forte. Vamos ler a introdução. Vaikra, Levítico 26, a partir do versículo 3 até o 7. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo seu fruto. A debulha se estenderá até a vidima, e a vidima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante, farei cessar os animais nocivos na terra, e pela vossa terra não passará espada, ou seja, não haverá guerra. Perseguireis vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. Olha só, gente, que coisas interessantes. Aqui a gente chega a uma conclusão que na terra de Israel, quando o povo andasse guardando a Torá, guardando as instruções que Adonai deu, não haveria seca, né? Não haveria falta de chuva, não haveria animais nocivos, o escorpião, a cobra venenosa, as feras, né? Tudo isso as pessoas iam ser protegidas de todo mal. Não ia faltar o que comer, não ia faltar o pão, e não haveria guerra, não haveria inimigos o tempo todo ali apertando. Eu particularmente acredito, eu sei que muitas pessoas, nossos irmãos, não pensam bem assim, mas eu acredito que tudo o que Adonai deu de bom para Israel, se qualquer povo na face da terra, qualquer nação seguir, terá também as mesmas bênçãos. Loure já balançou a cabeça ali, Chico também, concordando, Edilson, eu acho que nós estamos certos. Por exemplo, a Shemitah, aquela coisa da terra descansar a cada ciclo de 7 anos. É lógico, se um gentil fizer isso, ele vai receber o benefício disso, porque é questão de botânica. A terra, a planta ali, quando você ara uma terra e a planta é enterrada ali, ela vira adubo. A terra descansa e ela é como se ela se revigorasse. Então, quando as pessoas obedecem, seja onde for, vai adquirir as bênçãos disso. E nós temos um exemplo claro, Nínive, quando o profeta Ioná, o profeta Jonas, chegou lá e alertou o povo de que o Eterno estava a ponto de destruir a cidade, o povo temeu, voltou atrás por um tempo de sua violência e a cidade foi poupada. Isso é um grande exemplo para nós. Então, isso que está sendo mostrado aqui serve, eu acredito que serve para qualquer lugar da terra. Se as pessoas levassem conta, levassem a sério, se nós levássemos a sério a instrução divina, certamente nós não teríamos tanto sofrimento, tanta seca. Ah, mas, por exemplo, o Nordeste do Brasil, mas já é o clima do Nordeste que é seco. Mas você já observou que volta e meia acontece, por exemplo, no nosso Nordeste, volta e meia acontece períodos de chuvas assustadoras, de causar devastação. Essa semana eu vi no noticiário Alagoas, cidades lá, destruição em alguns pontos lá de tanta chuva. Recife, Aracaju, né? Ou seja, aí as pessoas, não, mas é a natureza, é a natureza. Gente, se você não acreditar, se nós não acreditarmos que o que se chama de natureza
ela tem controle a mão do Criador, então você não, é um ateu, você não crê em nada. Porque, lógico, aquele que tem poder de controlar isso aqui, como a gente está lendo, lógico que ele tem poder de escolher, ora, hoje tal cidade está chovendo demais, está causando destruição. Ele tem o poder de controlar aquilo ali para, nas épocas certas do ano, o clima mudar e a chuva acontecer na hora certa, na hora da plantação, na hora que precisa da chuva, para que a plantação nasça, cresça, seja colhida, na hora da colheita, cessa a chuva, lógico que ele tem controle. Então, aqui fica claro, se obedecerdes à instrução dele, as agonias, a falta de colheita, a falta de chuva, a falta de paz, as guerras, os problemas todos seriam controlados. Não é controlado porque a humanidade não segue os princípios divinos. Nós somos rebeldes. O ser humano é rebelde. Nós lemos aqui, o irmão Luiz leu para nós a porção, a Haftará, a porção dos profetas dessa semana, Jeremias. E ali fica claro que o erro que Jeremias estava mostrando ali que o povo de Israel cometia naquele tempo, até hoje a humanidade comete. Fica claro ali que o povo de Israel, copiando as nações vizinhas, erguia seus ídolos nos montes. Isso é muito interessante. Toda cidade do nosso país, por exemplo, se que você for, você vai ver lá uma estátua em algum monte. Não é assim? Ou seja, as coisas não mudam. Os pecados são quase sempre os mesmos. As desobediências aos princípios do Criador são quase sempre os mesmos. Continua tudo do mesmo jeito. Ah, mas lá eram os deuses, hoje não. Hoje não vou citar aqui por respeito às religiões, vocês sabem ao que eu me refiro. Não muda. É a mesma coisa. É sobre um monte, tem lá a sua estátua, que na maioria das vezes dá nome à cidade, semelhante ao que era também Israel naquele tempo, copiando as nações. O ídolo que está lá sobre um monte, naquela cidade, dá nome à cidade. Lembra daquela passagem que tanto são os teus ídolos quanto são as tuas cidades, ó Judá? Eu não me lembro agora qual é o texto. Eu acho que é Jeremias também. Chegou um momento que Judá estava tão corrompida, Israel tão corrompido, que em cada cidade havia um ídolo, em um monte, e o povo prestando adoração. Qual foi a consequência? Cativeiro babilônico. Então, essas desobediências que nós vemos até hoje no mundo todo, causam as mesmas consequências. E, para piorar a questão, nós sabemos que o povo de Israel foi espalhado pela face da terra, e em todas as cidades do Brasil tem descendente de Israel ali no meio do povo, que muitas vezes nem sabe que é. Imagine nosso estado aqui, Bahia, a quantidade de descendentes do povo de Israel que tem espalhado por as cidades aí, muitas vezes lá cultuando seus ídolos sem saber que é descendente. Mas, repito, para qualquer um, independentemente de ser hebreu, descendente de hebreu ou não, eu creio que o princípio é o mesmo, porque todos vêm da mesma raiz, todos somos irmãos, todos descendem de um casal lá do Éden. Então, os princípios divinos, eles foram dados a Israel para servir de exemplo às demais nações. A obrigação de cumpri-los está sobre Israel, porque foi a eles que foi dado. Mas são coisas que servem para todas as nações, para todas as pessoas. É lógico que isso aqui serve para todas as pessoas. Por isso que sofremos tanto, por isso que o mundo sofre tanto, por isso que o Brasil sofre tanto, porque desobedecem. Nós somos desobedientes. Eu me incluo nisso porque, como essa paraxá vai dizer, que os nossos pais pecaram e nós devemos reconhecer não só os nossos, mas os pecados deles também, dos nossos pais. Isaías 56, a partir do 3, se o senhor ler aí, fala a respeito disso, de que ele deu para Israel, mas todos aqueles que se unirem a ele e guardarem, não só o sábado dos mandamentos. Isaías 53, né? 56, pronto, Louro está lembrando aqui, você pode, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas todo mundo conhece. Você pode pegar sua Bíblia e ler Isaías 56, bem lembrado, Loures, obrigado.
Isaías 56 começa falando do Shabat e diz que o filho do estrangeiro, o eunuco, todos aqueles que obedecer aquilo ali, será chamado, terá um lugar melhor do que o de filho. Olha só, gente, um lugar melhor do que o de filho. Confira lá, Isaías 56. Melhor do que o de filho. Então, lógico que os benefícios, as bênçãos do cumprimento da instrução divina, da Torá, da lei do Eterno, não é só para Israel. Qualquer um que cumprir vai ter os seus benefícios. Vamos adiante. Capítulo 26, versículo 25. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. Presta atenção nas frases que estão sublinhadas nesses textos que nós vamos ver agora. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. Olha só, a vingança da aliança. Vocês sabem que todo contrato, todo pacto tem cláusulas e que quando se quebra tem consequência. Aqui Adonai, no capítulo 26 de Levítico, ele está anunciando as consequências que viriam se esse pacto fosse quebrado, se as cláusulas dessa aliança fossem quebradas. E teria o quê? Vingança da aliança. A vingança pertence a ele. Aí ele fala que a espada executaria a vingança da aliança. E ajuntado serei nas vossas cidades, então enviarei a peste, ou seja, doenças entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Olha só, Adonai anunciando lá, desde Vaikra, Levítico 26 e 25, que viria a vingança sobre Israel se o povo quebrasse os mandamentos. Mas grava essa frase aqui, ó. Vingança da aliança, que nós vamos abordar algo bem interessante aqui. Versículo 26, 33. Depois de dizer que executaria a vingança da aliança pela transgressão, ele diz: espalhar-vos-ei por entre as nações. Olha só. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. O que é desembainhar? Desembainhar é que quem conhece aqui, quem viveu no interior, sabe que facão, espada, tem a bainha, né? Aquele, tipo um coldre ali de couro que você guarda quando você tira, porque você vai usar. Então, desembainharei a espada atrás de vós. Dá a impressão que o próprio Adonai vai pegar uma espada e sair atrás do povo, né? Nada disso. Ele usa os exércitos, ele usou muito o Império Romano para isso. Desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades desertas. Gente, aqui serve de recado para quem, se porventura alguém estiver nos acompanhando pela internet ou depois, né, que na hora poucos assistem, mas depois muitos assistem. Para quem acha que as escrituras é coisa do passado, é coisa que não serviu lá, não serve mais, pegue esse texto: espalhar-vos-ei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. E compare com a realidade de Israel, com a realidade da terra de Israel e a realidade do povo de Israel na diáspora, desde a queda de Jerusalém no ano 70 até 1948, mais ou menos. Por isso que eu digo 1800 anos, mais ou menos. Quem conhece um pouquinho, um mínimo de história, sabe que isso aqui se cumpriu na íntegra. O que está sendo descrito aqui aconteceu na íntegra. Aí fica a pergunta: se essas coisas aqui aconteceram na íntegra, o que pode dar a alguém a garantia de que outras coisas não se cumprirão? É arriscar demais. Essas coisas aqui aconteceram na íntegra. A vingança da aliança aconteceu na íntegra. Inclusive foi profetizado por alguém muito importante, que eu vou mostrar também aqui. Até hoje, ainda tem grande número do povo de Israel espalhado entre as nações. A espada foi desembainhada atrás de vós, o último a desembainhar a espada e causar destruição, vocês lembram, né? Na Segunda Guerra Mundial, não preciso nem dizer o nome. Desembainhou a espada atrás do povo de Israel e foi um terror.
A terra de Israel foi assolada. Cidades desertas durante muitos séculos. Só voltaram a ser habitadas em plenitude após 1948. E aí, gente, grava aqui essa frase. A espada executará a vingança da aliança, ou seja, a quebra da Torá. Olha o que Yeshua, texto que todo mundo conhece, Lucas 21, versículo 20 ao 24. Yeshua falando ali de quando os discípulos abordam ele sobre quando aconteceria aquelas coisas, ele mostra Jerusalém, os discípulos mostram Jerusalém, mostram o templo, aquelas construções magníficas. Aí Yeshua diz, olha, não ficará pedra sobre pedra, vai cair tudo aí. Aí eles acham aquilo estranho e chamam Yeshua em particular e pergunta, quando isso, Senhor, acontecerá? O que mais causou curiosidade a eles foi quando aquele templo maravilhoso ia cair. Aí Yeshua fala várias coisas e entre elas ele diz, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. As pessoas pegam isso aqui e colocam para outros discípulos de Yeshua, não para aqueles 12, mas para os de hoje, sempre assim. Olha, ele está falando para outros discípulos lá de 2000 anos depois. E esquecem que Yeshua estava ali respondendo a pergunta de 12 homens ali. Só coloca tudo lá para 2000 anos depois. Isso é um erro gravíssimo. Temos que entender que Yeshua está respondendo a Kefa, Pedro e aqueles outros discípulos ali, naquele momento. Aí ele fala, quando vocês verem Jerusalém cercada, sabei que está próximo à sua devastação. E nós sabemos que nos dias deles isso aconteceu, nos dias de Paulo, no dia de Pedro, de João, Jerusalém foi cercada. Cerca de 35 anos, mais ou menos, depois da morte de Yeshua, isso aconteceu. Então, como você pode bater o martelo e dizer que Yeshua estava profetizando, ensinando para outros discípulos que viveriam 1000 e 2000 anos depois? Se aconteceu isso que ele disse logo em seguida, 30 e poucos anos depois, eu prefiro acreditar que ele estava respondendo a pergunta daqueles ali, e não a pergunta de quem ainda nem havia nascido. Saber que está próximo à sua devastação, a devastação de Jerusalém. Lembra que aqui Adonai já dizia que as cidades seriam assoladas? Devastação igual assolação, desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ou seja, se está fora de Jerusalém, não volte para lá, porque você vai ficar preso lá. Os que se encontram dentro da cidade, enquanto der tempo, retire-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nós sabemos que Tito Vespasiano cercou Jerusalém dizem que foi cercado durante aproximadamente, eu acho que 3 anos e meio, se eu não estiver enganado. Acho que 3 anos e meio mais ou menos. A fome foi terrível. Segundo Flávio Joséfo, diz que chegou a acontecer até de mães assarem os seus próprios filhos no fogo para comer. De tamanho desespero da fome. Flávio Joséfo registra isso, Jeremias registra isso que aconteceu na época do cerco babilônico e novamente aconteceu no cerco de Tito Vespasiano, segundo Flávio Joséfo. Semelhante ao que foi profetizado nesses textos todos que nós estamos lendo, Jeremias, Levítico 26, olha como as coisas vão se cumprindo na íntegra. E os que estiverem no campo não entrem nela, porque estes são dias de vingança, de novo aqui, Levítico 26, 25, a vingança da aliança, e Yeshua vem e se refere, porque estes são dias de vingança. Olha o que Yeshua está dizendo, fazendo alusão ao quê? A essa vingança. Para se cumprir tudo o que está escrito, ele ainda confirma, para se cumprir tudo o que está escrito. Dias de vingança. Aqui fica claro que a vingança que Yeshua está fazendo referência é a vingança que Adonai já profetizou lá, que aconteceria sobre quem? Sobre Israel, sobre Jerusalém. E Yeshua deixa bem claro que não era como se a teologia no geral acredita, a escatologia, que é sobre todo mundo. Aqui Yeshua também vai detalhar. Ai das que estão grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Olha só,
ira contra este povo. Que povo? O povo de Israel. Cairão ao fio da espada, olha, do mesmo jeito que foi, desembainharei a espada atrás de vós, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E aí vocês sabem que isso aqui se cumpriu na íntegra. Até hoje, como eu já falei, o povo de Israel ainda tem pessoas espalhadas por todas as nações. Se contar os descendentes, aí é que são milhares e milhares, milhões até. E até que os tempos dos gentios se completem, muitos acham que o tempo dos gentios se completar é a quantidade de gentios sendo salvos, alcançados pela fé no Deus de Israel, pela fé em Yeshua como Messias. Não parece que Yeshua está dizendo isso. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Essa aqui é uma versão a revista e atualizada. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Se completem como? Aqui não parece dizer que a quantidade de gentios que serão salvos. O tempo dos gentios se completando aqui é o tempo que os gentios dominarão sobre Jerusalém, pisarão sobre Jerusalém, até que esse tempo se complete. Jerusalém será pisada por eles, ou seja, dominada por eles, maltratada por eles, e ao que tudo indica, quando foi que esse tempo dos gentios se completou? Em 1947, quando o último império que domina Jerusalém sai, que é o Império Britânico. Todo mundo que sabe o mínimo de história sabe disso, que em 1947, o Império Britânico que reinou sobre Jerusalém, foi o último ali a reinar, na época da questão da partilha, ela sai, e aí a ONU concede ali, né, o retorno de Israel como nação para aquele lugar. Então, nós acreditamos que ali completou-se o tempo dos gentios. Jerusalém deixou de ser pisada, ou seja, dominada pelos gentios. Hoje, Jerusalém, desde o cativeiro babilônico, né? Desde a época do último rei que reinou sobre Israel, Jerusalém não tem mais um governo próprio. Vocês já passaram para pensar nisso? Não foi só a partir da época de Tito Vespasiano, não. Desde o retorno do cativeiro babilônico, Nabucodonosor conquistou Jerusalém, e a partir daí sempre houve reinos dominando sobre Jerusalém. Depois do babilônico veio o quê? Veio os persas, depois veio os gregos, depois os romanos. Nunca mais Jerusalém teve seu próprio governo. Sempre era um vassalo, vamos dizer assim. Herodes, por exemplo, era o quê? Era a mão de Roma sobre Jerusalém. Aí, quando chega em 1948, essa história muda. Jerusalém passa a ter o seu próprio governo. O último império a reinar foi o Império Britânico. Então, tudo indica, eu acredito, inclusive outras pessoas maiores do que eu em conhecimento afirmam isso aqui também. Aqui eu cito, inclusive, o rabino Mateus Andona, que fala isso aqui também, e eu concordo 100% com ele nesse ponto. Encerrou-se aí o tempo dos gentios. Mas, irmãos, fica claro aqui que aqueles dias ali que Jerusalém foi cercada e destruída, era a vingança que Adonai prometeu lá em Levítico 26. Possa ser que isso se repita no futuro? Tudo é possível. Pode sim. Mas é necessário lembrar que isso já aconteceu. Essa vingança já aconteceu. Israel já caiu ao fio da espada. Já foram levadas para todas as nações. Se tudo isso aqui falta se cumprir ainda, então eu não sei o que é a história que a gente conhece, o que é que significa. Porque tudo isso a gente já viu acontecer diante dos nossos olhos e diante dos olhos dos antepassados, a história registrando. As palavras de Yeshua são precisas aqui, muito interessante, fantástica. E ainda no capítulo 26, vamos ler o versículo 27 ao 32. Quem tiver com a Bíblia na mão aí, você pode
acompanhar em outra versão também, capítulo 26, versículo 27 ao 32. Eu não coloquei ali para não ficar muito grande. Eu falei que tinha colocado tudo, mas esqueci que tem esse texto aí que eu não coloquei. E se apesar disso ainda não me ouvirdes e continuares a vos opor a mim, eu me oporei a vós com furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes, mais pelos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos. Olha o que eu falei, que aconteceu lá em Jerusalém, que Flávio Joséfo comenta e Jeremias também comentou. E comerei a carne das vossas filhas, destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos e vos rejeitarei. Aqui ele fala cadáver dos vossos ídolos, ou seja, quem tem cadáver é algo que tem corpo. Então, até em Israel havia idolatria aqui a pessoas que já morreram e estava sendo idolatrada, coisa que a gente vê até hoje acontecer aí. E vocês sabem do que eu estou falando. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários, e não aspirarei os vossos perfumes agradáveis. Eu mesmo devastarei a terra, e se espantarão os vossos inimigos que vierem a habitar. A gente sabe aí que muitos que passaram por Israel, como tipo Napoleão e outros mais, se assustaram quando viram o nível de devastação que ocorria ali. Há registro disso, que eles ficavam assustados com o nível de devastação. O povo de Israel passou por tudo isso durante os últimos 1800 anos, ou seja, a palavra foi cumprida. Quando a gente olha, Vaikra 26, Devarim 28, né, Levítico 26, Deuteronômio 28, e comparamos com a realidade histórica do povo de Israel pela terra, nós vemos que nos últimos 1800 anos, eu falo 1800 anos se contarmos de 70 depois de Cristo até 1948, dá 1800 anos. Em torno de 1800 anos. O que aconteceu durante esse período, a palavra aqui do Eterno foi cumprida na íntegra. Ou seja, a palavra da Adonai é verdadeira, então nós temos que ter cuidado de achar que umas coisas se cumpriram, outras não irão se cumprir. O que dá essa garantia para alguém achar que, não, isso aqui não faz mais sentido, não. Cuidado, porque a história tem provado que o que ele falou tem se cumprido. Capítulo ainda 26, versículo 39. Aquele que dentre vós ficarem, serão consumidos pela sua iniquidade. Aqui, um detalhe interessante, parece que Adonai é cruel, porque o povo continuaram sendo destruídos, sendo punidos, só que aqui fica bem claro, aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade, ou seja, por continuar vendo tudo acontecer e continuar transgredindo. Quando nós lemos textos como esses que nós estamos lendo, e olhamos para a realidade do nosso país, por exemplo, nós vemos que nada muda. Acontecem as enchentes, acontecem as destruições na cidade, as coisas passam. Agora teve o coronavírus. Eu vi muita gente dizendo que essa doença veio para as pessoas melhorarem. Quando a gente olha para a realidade, as pessoas não melhoraram nada. Quem era ruim continua pior, quem era bom continua bom. Não mudou nada. O que foi que nós vimos muito aí? Governantes aproveitando-se da doença para roubar mais, para fraudar licitações, para usar o dinheiro que deveria ser para comprar equipamento usar de modo diverso. Desde os grandes, desde as autoridades até os menores, nós vemos, não mudou nada. As pessoas continuam corruptas do mesmo jeito. Quem era ruim, quem era sujo, continuou se sujando. Por outro lado, quem é temente, continua se esforçando para ser temente. Então, não adianta. Os pecados continuam. As coisas não mudam. Ou seja, as pessoas são consumidas, nós sofremos pelas nossas próprias iniquidades, pelos nossos próprios pecados.
nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais. Ou seja, aprendemos com os nossos pais e continuamos andando nos seus caminhos. Isso fica claro que a partir do momento que você detecta que aprendeu algo errado e procura mudar, reconhece que os seus pais erraram e que você também está errando e você muda, o sofrimento, a punição, ela tende a cessar. Mas, como nós não mudamos, na maioria das vezes, nós vemos que as idolatrias, às vezes eu fico olhando, gente, não sei se vocês já observaram isso. Há casos de cidades sendo destruídas. Eu vi, por exemplo, eu estava assistindo um jornal com uma pessoa, e aí mostrou uma inundação em uma cidade, que saiu casas caindo, a igreja caiu. E quando a igreja caiu, ficou um pedacinho de uma parte lá que era de um ídolo, que não quebrou. Aí a pessoa que estava do meu lado, olha para aí, exatamente aquilo ali não caiu. Aí eu fiquei calado para evitar contenda, mas eu fiquei pensando, olha, aquela representação do ídolo daquele lugar não teve poder nenhum, não protegeu nada, caiu. A igreja caiu inteira, se destruiu lá. E aquele pedaço lá do que representava o ídolo ficou intacto porque era algo forte, não tinha como despedaçar. A pessoa só de pensar, ora, não teve poder nenhum, a cidade foi destruída, o templo ali foi destruído, a igreja. Aquilo ali não serve para nada, não vai me proteger, não vai proteger minha casa. Olha o que ela pensou. Olha o poder, aquilo ali não foi destruído. Ou seja, vai continuar no mesmo caminho, vai continuar cometendo a idolatria, confiando naquele ídolo ali. Não enxerga que o ídolo não teve poder nenhum para proteger a cidade, proteger o templo dele ali, daquele lugar. Então, irmãos, as pessoas têm uma tendência, nós seres humanos temos uma tendência a insistir no erro. Ou seja, pela sua iniquidade as pessoas padecem. Nós padecemos porque às vezes somos cabeça dura, cometemos os mesmos erros. Não é Adonai que é mau. Somos nós que somos fracos. Estamos vendo a coisa errada e continuamos no mesmo erro. Vamos avançar já são 12 horas para a gente terminar. 26:40. Mas se confessarem a sua iniquidade, olha só, e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, aí ele diz que perdoará os seus pecados, né? Terá misericórdia deles. Vou repetir aqui o 26:33. Espalhar-vos entre as nações, desmanhareis para trás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades desertas. Ou seja, diante das profecias e diante da realidade histórica, nós vimos que tudo se cumpriu. Os textos bíblicos são confiáveis e dignos de respeito. Aqui está dizendo confessar a iniquidade dos pais e a nossa. Ou seja, não é que você vai confessar o pecado dos seus pais, confessar aqui, gente, é reconhecer que os nossos pais nos ensinaram errado, muita coisa. Os pais que eu digo são os pais tanto imediatos quanto os mais distantes, né, os nossos antepassados. Reconhecer que eles erraram, mas reconhecer que nós também continuamos cometendo erros. Porque o que é que acontece? Você não paga pelos erros dos seus antepassados. Você paga se você continuar fazendo errado. Se você detecta que algo está errado e corrige, você se livra do problema. Mas se você vê que está errado e insiste no erro, você vai ter as mesmas consequências que os seus pais, seus antepassados tiveram. Gente, é uma coisa aqui que interessante. Nós temos, eu vou até tirar o óculos para falar isso, a coisa mais bela que um ser humano pode fazer, pode ter, é aprender com os erros dos outros. Não tem nada melhor do que você aprender com os erros e também com os acertos dos outros.
Se um exemplo, para citar como exemplo, a gente faz aqui o serviço da Torá todo Shabat. Você está aí sentado há anos assistindo. Se um dia você for chamado para vir participar e você vem e erra tudo, você não está prestando atenção, você não está aprendendo nada. Se você presta atenção, você vai ver como se ergue a Torá, como se abre, como se faz isso, tudo, você está observando ali. E um dia você é chamado para vir, pelo menos a maior parte você deve acertar, você tem que acertar. Se não, se a gente vê os erros, os outros cometendo erro, e você vai atrás e comete o mesmo erro, você não está prestando atenção. Isso é terrível. Quando a gente observa o erro dos outros, opa, ó, ele errou ali, o que é que acontece? Você já viu que aquilo ali não dá certo, você não vai fazer também. E quando o outro faz certo, e aí você observa, a tendência a fazer certo também. Então, gente, é uma virtude do ser humano aprender com os outros, tanto os erros quanto os acertos. Se você não observa isso, não observa os erros dos outros para não cometer de novo, não observa os acertos para fazer igual, você vai andar batendo cabeça, como diz o ditado. Não vai aprender. Nós temos que olhar para o passado, para os erros dos outros e fazer certo. Não importa, pode ter 1 milhão de pessoas fazendo algo errado. Se você sabe que o lugar disso é aqui, você sabe, você tem certeza, convicção plena, zero de dúvida, que o lugar disso é aqui. Mas 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas que passam por você colocam aqui, você acha que o ideal é você fazer isso também? Ah, está errado, mas todo mundo põe aqui. É melhor ir contrário a todo mundo e colocar aqui. Não importa a quantidade de pessoas que você está colocando no lugar errado. Você sabe que o certo é aqui, coloque aqui. Isso, gente, é difícil, é preciso coragem. Por exemplo, a gente aqui está cantando as bênçãos em hebraico, a gente fala igual o nordestino. Nós somos nordestinos e nós falamos Hine Yeshuati. Se você chegar em muitos ambientes, as pessoas vão rir de você. Se você chegar no Rio de Janeiro, em outros países, tal, quem não sabe na área de hebraico, vai ficar rindo. Olha, o nordestino aí, né? Falando Yeshuati. Aí você, para não ser criticado, você fala Yeshuati. Errou tudo. Estragou a pronúncia da palavra. Só para se adequar a quem está ali criticando. Milhares e milhares. E você é o único que está ali falando Yeshuati. Deixem rir. Mas a minoria, os poucos que sabem de hebraico, vai saber que você está pronunciando certo. Os que estão rindo de você, que estão sendo os ridículos. Acham que estão certos, mas não estão. Então, nós, seres humanos, nós devemos observar quem já errou e quem já acertou para tentar não errar de novo. Deixa falar Yeshuati, quem quiser. Deixa rir quem quiser. Fale Yeshuati, que é a pronúncia correta. E isso eu estou dando como exemplo, mas serve para tudo. Se você sabe que temos aqui um médico, ele vai operar alguém, sabe que ele, na cirurgia ele tem que estar de máscara. Mas tem algum que acha que não precisa e vai sem máscara. Como eu conheço pessoas que trabalham com enfermagem, sabe que tem que usar os equipamentos de segurança e não usa. E já houve casos de pessoas conhecidas minhas presenciar, de erra ali, aí cai uma bandeja, quebra tudo, mela a mão da pessoa toda de sangue, aí a pessoa vem com a mão suja de sangue, correndo o risco de se contaminar, e criticando, ao mesmo tempo que criticava outros que estavam usando tudo certinho. Aí você cai na bobagem de, para ser igual a todo mundo, não ser criticado, passa a fazer errado para não ser criticado. É melhor fazer certo, independentemente da multidão. Inclusive a Torá diz isso. Não seguireis a maioria para cometer injustiça no juízo, ou o que quer que seja. Nós temos que
nos espelhar, aprender com os outros, tanto no que é certo para acertar e no que é errado para não errar também. E para caminharmos para o final, vou saltar essa lâmina aqui, para encerrarmos de vez. Yeshua versus Moisés. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. O texto de hoje, Lucas 10, versículo 1 e 2. Depois disso, o Senhor Yeshua designou outros 70. Yeshua designou seus 12 para uma missão, depois chamou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, ou seja, o trabalho é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ou seja, a Adonai, para que mande trabalhadores para a sua seara. Presta atenção, Yeshua manda 70, designa 70, porque havia muito trabalho e poucas pessoas para trabalharem. Aí a gente volta no tempo, a mesma coisa ocorre aqui. Números 11 e 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. E, seguindo mais adiante, e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo. Lembra que Moisés se queixou porque era muita gente, muita coisa para fazer, e ele sozinho não aguentava e pediu para Adonai tirar a vida dele. Adonai chega, levanta 70 para ajudar Moisés a levar a carga, porque a seara é grande e pouco eram os trabalhadores. Olha, a mesma coisa que Yeshua está dizendo. Yeshua parafraseando a Torá. Para que tu somente não leves a carga. Veja que Yeshua usa o mesmo critério, põe sobre aquelas pessoas o Espírito do Eterno, igual a Adonai promete que faria aqui com esses 70 com Moisés. É tanto que teve 2 que sobraram lá, porque tudo indica que eles pegaram a mesma quantidade de cada tribo, como era 72, acabou sobrando 2. E o Espírito desceu sobre eles também. E Yeshua chega aqui e diz que eles seriam cheios do Espírito Santo e fizeram ali, expulsaram o demônio, curaram as pessoas. A mesma coisa do que foi feito aqui com Moisés. Lucas 10, 19, no final ele diz: e eis que vos dou poder, olha só, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, a mesma coisa. Adonai encheu aqueles 72 homens lá do Espírito dele. Aqui Yeshua pega esses homens, enchem também do Espírito de Adonai, eles se enchem de poder, e vai lá e executa a missão, cura pessoas, cura doentes, expulsa demônios. A mesma coisa. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Yeshua, gente, nós vemos que tudo Yeshua faz alusão à Torá. É o mesmo padrão, não muda nada. E para encerrar, Levítico 26, 2, um versículo antes de começar a porção de hoje, um versículo antes de começar a Parashá Berrucotai, Adonai fala: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Gente, eu falei isso aqui no começo, ainda na hora da liturgia. Isso aqui tem um peso muito grande. Guardareis os meus sábados, porque é o sinal da aliança, como ele mesmo diz, e reverenciareis o meu santuário. O que quer dizer isso aqui? Ao fazer essas duas coisas, você está dizendo que Adonai é o seu Senhor. Depois de dizer essas duas coisas aqui, ele diz: eu sou Adonai, eu sou o Senhor. Ou seja, quando você santifica o sábado, reconhece que o Shabat é um dia sinal de aliança, é um dia a ser santificado, independentemente de você poder ou não, só quando você reconhecer, você já fez algo grande. Isso é importante, gente, não esqueça disso. Mesmo que você não possa, por algum motivo, quando você reconhece, você está dizendo: Adonai é verdadeiro, a palavra dele não muda, isso já faz diferença na sua vida. É perigoso quando alguém acha que, porque não pode guardar, diz que não é para ser guardado mais e quebra e não está nem aí. É diferente. Mesmo que você não possa, você reconhecendo,
você está dizendo, admitindo que Adonai é criador, a palavra dele é verdadeira e que a palavra dele não muda. E quando você referencia o seu santuário, o santuário é o quê? O santuário é Jerusalém, é o lugar, é o Ramacom, a terra prometida, a terra que ele deu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quando você reconhece que ali tem uma diferença, ali é o lugar onde Adonai fez um pacto com os nossos antepassados, você está dizendo que a palavra dele é verdadeira, que ele não quebrou a aliança, que embora os nossos antepassados quebraram, da parte de Adonai continua tudo de pé. Aquele que se arrepende e volta para ele, a aliança está à disposição da mesma forma. E agora de modo mais pleno ainda, porque tem Yeshua, que é o sangue, né, da aliança. E ele diz, eu sou o Senhor. Por quê? Guardarei os meus sábados e reverenciarei aquele lugar, porque eu sou o Senhor. Ao fazer isso, você está dizendo, Adonai é o meu Elohim, Adonai é o meu Deus. E não há espaço para ídolos. Que ele nos abençoe, fique de pé e vamos então terminar o nosso serviço. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה אליו.